Boa tarde. Eu gostaria de, inicialmente, agradecer o convite, dizer que é um grande prazer estar aqui conversando de novo com a ASBEA. Eu vim alguns anos atrás, a experiência foi muito frutífera. E hoje, né, nessa expectativa de termos o lançamento de um concurso visando uma edificação sustentável. Falar sobre o uso racional da água, falar sobre o uso eficiente da água nos edifícios é uma tarefa relativamente fácil, porque, na verdade, a água está no nosso dia a dia de uma forma muito intensa. Porém, o conteúdo é um pouco grande, né? Eu vou procurar me ater aos pontos principais em função do tempo que nós dispomos. Vamos ver se eu me acerto aqui. Não, é este. Bom, a Érica acabou de falar da quantidade de resíduos que a gente gera com as construções, né, com a construção civil. Então, agora eu vou falar dos outros impactos relacionados à questão da água que a gente gera com os nossos edifícios nas cidades. Vejam que, propositadamente, essa figurinha está um pouco cinza, porque, na verdade, quando a gente coloca os nossos edifícios, a gente impermeabiliza uma grande área, uma grande parcela de área das cidades, né? E com a crescente urbanização, a tendência é que essas áreas impermeabilizadas sejam cada vez maiores. E o que se verifica, então, com a construção dos edifícios é que a gente passa a ter um ciclo hidrológico da água, um ciclo urbano, né? Todo mundo conhece o ciclo natural da água, tá? Aprende que ela evapora e chove, depois vai para os rios, etc. Só que quando a gente interfere nesse ciclo hidrológico, a gente afeta essa capacidade de renovação, né? Então, nós necessitamos de água potável, e essa água potável não é lá na beiradinha do rio, é na torneira da nossa casa. Portanto, nós precisamos de tratamento de água, nós precisamos de distribuição dessa água, essa água chegar até a nossa residência, né? Nós geramos esgoto sanitário. Boa parte das cidades brasileiras trata praticamente nada do esgoto sanitário gerado. Então, esse esgoto é jogado in natura no rio, ou ele está contaminando o solo, né? De qualquer forma, nós temos um impacto aí desse uso da água, que normalmente é um uso não racional. A quantidade de desperdício que tem associado ao uso da água é enorme. Eu vou comentar alguns aspectos desse sentido com vocês. Bom, quando nós impermeabilizamos a cidade, obviamente reduzimos a infiltração. Muitas vezes, e isso acontece na maioria dos códigos de edificações, existe lá uma exigência de tantos metros quadrados de área permeável, que muitas vezes isso não vai propiciar a infiltração da água de maneira alguma, porque o solo naquele local não tem capacidade de absorver essa água. Ou, em outros casos, o solo é colapsível, ou seja, se eu colocar uma grande quantidade de água, ele vai tender a rebaixar e, com isso, afetar a infraestrutura dos edifícios, né? Bom, no momento que a gente deixa de infiltrar a água, nós geramos escoamento superficial. Não tem saída, né? O que chove ou vai infiltrar ou vai escoar. Quando a gente gera escoamento superficial exagerado, nós temos as cheias, que todo mundo tem verificado em todas as cidades. Não é mais privilégio, entre aspas, de algumas cidades termos enchentes, né? Além disso, com a pouca vegetação, pela própria impermeabilização, nós reduzimos evapotranspiração, nós aumentamos o calor, né? As famosas ilhas de calor. Então, esse é o nosso meio nas cidades. Quando a gente fala em usar racionalmente, ou quando a gente fala em usar eficientemente a água, seria para tentar minimizar, né, esses impactos que a gente tem verificado com relação ao uso da água. De um lado, ou nós temos escassez, que é uma escassez por condições ambientais, ou é uma escassez também porque se usa de forma indiscriminada e os recursos não são suficientes. Então, falar em estresse hídrico não é mais só uma questão do Nordeste no Brasil, né? A região Sudeste já trabalha com áreas e com cidades em que o abastecimento já está muito mais do que crítico, porque nós temos mais pessoas do que a oferta que a gente teria da água. Lembra que a água no rio não basta, ela tem que estar na torneira da nossa casa.
Então, os impactos que a gente vê nas cidades, de um lado, ou é a falta de água, do outro é a sobra, causando todos esses desastres que a gente tem verificado. Bom, então, o que a gente busca? De novo, eu gostei até da expressão que a Érica colocou, que realmente atender tudo isso nos edifícios não é tarefa fácil, né? Mas também algumas estratégias, elas já são, eu diria que até a maioria delas já são prerrogativas de um bom projeto. Se a gente não estivesse falando em sustentabilidade aqui, estivesse falando de um bom projeto, se os projetos já incorporassem tudo isso, talvez a gente não precisasse nem discutir o que é sustentabilidade no quesito água nas edificações. Bom, então o que a gente busca? Reduzir o consumo, mantendo o desempenho, né? Se a gente quer manter a disponibilidade de água, e o Brasil tem uma riqueza de recursos hídricos enorme. Pena que boa parte está localizada lá na região norte, né? Mas nós temos mais de 13% da disponibilidade hídrica do mundo. Mais de 40% da água das Américas. Quer dizer, então, nós temos uma riqueza muito grande. Só que 70% praticamente está na região norte, onde a densidade populacional, o número de cidades é baixíssimo, né? Então, reduzir o consumo de tal forma a manter o desempenho. Utilizar a quantidade de água necessária para a atividade, nem mais nem menos. Com o uso racional da água, reduzindo desperdícios, eu naturalmente gero menor quantidade de esgoto. Isso é só um dos benefícios, né? Se a gente tiver que bombear essa água no edifício, eu vou gastar menos energia. Se eu necessito de menos água potável, eu tenho que tratar menos água. Preciso de uma capacidade talvez menor numa estação de tratamento ou de insumos, quando se fala aí em análise de ciclo de vida, quais são os insumos que a gente utiliza para tratar a água, que são extremamente impactantes do meio ambiente, né? Então, tem vários benefícios advindos do uso racional da água. Se eu aumentar a infiltração, eu atuo na redução do escoamento superficial e contribuindo aí para a redução das vazões de cheia. Se eu reutilizo a água, né, parte da água servida do edifício, eu também estou atuando ou diminuindo o impacto desse ciclo hidrológico urbano. De outro lado, eu posso infiltrar a água pluvial, mas eu também posso tratá-la e aproveitar no edifício. Com isso, eu também reduzo o consumo de água potável, substituindo por uma fonte alternativa. De tal forma que eu use uma água de menor qualidade para usos que não necessitam de água potável. A água tem que ter uma qualidade garantida, mas com certeza a descarga da bacia sanitária não precisa ser com água com flúor, né? Então, eu acho que esse o espírito da coisa. Além disso, se a gente adotar, foi citado hoje de manhã a questão do telhado verde, né, da cobertura verde, tem vários benefícios em relação à retenção de água pluvial, mas também as questões de desempenho térmico. Com a vegetação, eu também aumento a evapotranspiração e contribuo para a redução das ilhas de calor. Então, é isso que a gente está procurando. Vou falar um pouquinho sobre consumo reduzido de água potável e, consequentemente, redução de esgoto sanitário. Bom, eu vi hoje de manhã uma série de exemplos que o Fernando apresentou e eu fiquei, primeiro, toda vez que falam em simulação na parte de energia, eu penso, nossa, se tivesse isso para a água, seria muito bom, né? A gente não tem softwares desse porte. Quando a gente analisa o comportamento ou impacto de medidas de conservação de água, normalmente a gente usa uma construção de cenários e uma planilhinha Excel, né? Acho que o momento para isso é propício, quer dizer, logo, logo teremos aí pacotes no mercado que também vão permitir essa simulação. Lembrando só uma pequena diferença. A redução ou uso racional de água depende muito do usuário. A sensibilização, e aí cabe uma dica para vocês, que provavelmente vocês vão ter que ter documentação de projeto na entrega, o treinamento do usuário, a capacitação do usuário, a sensibilização do usuário para o uso racional da água é de suma importância. Ela vai potencializar as medidas que vocês colocarem no projeto. Não adianta de nada encher o edifício de tecnologias e o usuário não estar sensibilizado. Quer dizer, vai ser
a redução não vai ser no potencial que ela deveria ser, ou que ela poderia ser. Bom, quando a gente fala em reduzir consumo por meio da redução de desperdícios, o primeiro ponto que se verifica é a questão de trabalhar com pressões adequadas na rede. Né? Então, uma pressão excessiva gera vazões excessivas. Quantas vezes a gente abre a torneira de um lavatório e toma um banho e você está querendo lavar a sua mão? Né? A pressão excessiva, vazão excessiva. Quantos por cento daquele volume de água que é jogado pela torneira vai efetivamente ser utilizado para você lavar as mãos? Então, trabalhar com pressões adequadas nos edifícios não precisa do usuário, precisa de um projeto muito bem feito. Redução de juntas, quer dizer, a seleção de materiais, claro, ela passa pela análise de vida, ela passa por todas essas questões, mas um aspecto que nos interessa em relação à redução da possibilidade de ocorrência de vazamentos é você ter um menor número de juntas. Um tubo, se atendendo à normalização, não vai vazar. Onde é que ocorrem os vazamentos na fase de uso e operação? Nas juntas. Então, se eu reduzir o número de juntas, tiver um traçado otimizado, eu consigo contribuir também para a redução de desperdícios e aí as perdas por vazamentos. Acessibilidade para a manutenção. Eu dou aula para arquitetura e urbanismo e para engenharia civil lá na Unicamp. E uma coisa que eu prezo muito na aula com os arquitetos é, pessoal, a definição da acessibilidade das tubulações da edificação, vocês é que vão determinar. Lá na fase de estudo de massas, onde já começou a pensar a edificação, você tem que pensar nos espaços para as instalações. Quer dizer, não é aceitável hoje embutir tubulação em parede. O que isso tem a ver com a questão do uso racional da água, a questão da conservação? Que se eu tiver um vazamento, ele não é facilmente detectável. Fora o que, vamos falar na geração de resíduos, eu vou lá com uma parede de alvenaria totalmente pronta, rasgo essa parede, gero entulho, vamos falando em reduzir resíduos, né? Gero entulho e, muito bem, fecho com um azulejo maravilhoso. E o usuário que depois se vire. E no meu manual do proprietário eu achuro uma parede inteira e digo, não fure. Né? Estou falando alguma coisa assim, diferente. Né? E um outro ponto que eu vou comentar também dentro da parte de uso racional é setorização da medição. Que numa edificação residencial, a gente chama de medição individualizada. Numa edificação comercial, nós estamos setorizando a medição. Né? Não é interessante trabalhar com um medidor só. Eu já vou comentar com vocês por que isso. Então, quando a gente fala em acessibilidade para manutenção, é trabalhar com shafts para passagem das tubulações. Óbvio que shafts com fechamento removível, não adianta nada ser fácil para execução e depois na manutenção. Eu fecho, né, na execução eu fecho com alvenaria, me ajudou na execução e a manutenção, o usuário é que se vire. Né? Não pode ser assim, nós temos que pensar nas diversas fases do ciclo de vida do edifício. É não embutir em parede. Hoje a gente consegue fazer um projeto, hoje não, sempre se conseguiu, hoje já se convenceu, né? Algumas construtoras já executam, felizmente em grande número, instalações visitáveis, tubulações visitáveis. Não significa tubulação aparente, apesar de que alguns clientes até gostam. Né? Então, mas não precisa dar aquela impressão de obra não acabada. Né? Então, eu posso trabalhar com a tubulação sobreposta à parede, nos trechos verticais e horizontais, que derivam nos ambientes molhados, e trabalhar com dutos, com shafts ao longo do edifício. Quer dizer, eu ajudo na fase de execução, aumento a produtividade da obra, né? Porque eu dissocio equipes e ajudo a fase de operação com a facilidade na detecção de vazamentos. Então, prever espaços para as tubulações, para a facilidade de detecção de vazamentos, é uma ação importante de uso racional da água na fase de operação. Medição setorizada. O medidor, ele não conserva água, ele não reduz o consumo de água, ele é um equipamento para medir, não é equipamento para economizar.
Mas então, por que a gente tem verificado nas edificações residenciais uma grande redução do consumo de água? Porque ele é indutor da redução de desperdícios, né? Se você que pagava por uma conta que o seu vizinho que morava com 6 pessoas e você sozinho pagava igual, é claro que você reduz o seu desperdício, sendo importante ou não a parcela que o custo dessa água vai representar na sua despesa mensal, né? Então, ele é indutor de desperdício. Bom, mas nós estamos numa edificação comercial aqui, né? Então, quais seriam as vantagens de eu trabalhar com uma medição, não só um medidor na entrada lá? A facilidade da detecção de vazamentos, né? E a possibilidade de monitorar ações ao longo da vida útil da edificação e poder contabilizar isso, analisar o impacto. Porque se você trocar, por exemplo, as torneiras economizadoras por um outro modelo no futuro, lá no retrofit, que o Fernando falou também que ia ver como é que vai ser, quando você trocar por uma outra tecnologia, se ela representar uma grande parcela do seu consumo principal, você vai notar a diferença. Senão, ela vai ser um valorzinho lá e, na verdade, ela teve um impacto no ponto de consumo, às vezes de 50%, 60%. Né? Então, setorizar a medição. Bom, que grau eu devo setorizar numa edificação comercial? Claro que quando eu tenho diferentes unidades comerciais, é interessante ter medidor separado para cada uma delas. No caso de vocês aqui, que são 2 fundações, de cara já dá a pensar que pelo menos medir separado é interessante. Isso não quer dizer que a conta vai ser paga. Vejam, o objetivo não é quem vai pagar a conta da água. É monitorar o consumo e monitorar as ações, o consumo de água distribuído, né? Então, outro critério que vai determinar qual é o sistema de aquisição de dados dessa minha medição. Eu vou simplesmente pegar a conta mensal para as análises? Bom, então é um tipo de setorização que eu posso fazer. Ah, mas eu quero fazer leituras diárias. Bom, então é um outro tipo, talvez. Ah, mas eu vou fazer medição remota, radiofrequência. Eu vou colocar lá isso é interessante, num prédio ícone, que você possa ver, né, ali online o consumo de água e de energia. Se você fizer algum sistema de aquisição de dados, tranquilamente você põe um display e você pode mostrar como é que ocorre, como é que se comporta o consumo de água, o consumo de energia e outros insumos no dia a dia dessa edificação depois. Os tipos de uso, então se eu tenho a área de refeitórios ou área de copa, né? E quais são as finalidades principais, conforme eu coloquei, se é monitorar vazamentos, se é impacto das medidas de conservação. Então, esses são critérios que devem ser analisados para determinar o grau de setorização. Mas ele é muito bem-vindo em detrimento de uma medição coletiva somente. Óbvio que a concessionária pode exigir que você trabalhe com uma medição centralizada, uma medição coletiva. Esse hidrômetro se mantém. O que você vai fazer é para dentro, ou vai propor para dentro da edificação. Bom, e o que nos interessa também aqui? Esses medidores, eles ocupam um espaço. Né? Se o medidor tem que ser instalado na horizontal, com uma certa distância, no primeiro desvio, de 10 diâmetros, etc., na tubulação, eu preciso conhecer essas especificações mínimas para, então, projetar um abrigo, projetar uma sala, de repente, de medição, né? E isso entra no projeto arquitetônico. Tecnologias economizadoras de água. Nós temos uma série de componentes, uma série de componentes disponíveis no mercado nacional, que são de muita qualidade. Nós exportamos esses equipamentos. Portanto, eu acho que nós estamos em nível, com certeza, mundial com os equipamentos economizadores nos pontos de consumo. Bom, numa edificação, a primeira coisa que você precisa pensar para definir que tipo de tecnologia é interessante colocar é como o consumo está distribuído. Então, numa edificação comercial, basicamente eu tenho o banheiro e a copa, né? Em algumas edificações eu tenho chuveiro, em edificação comercial, mas é muito pouco. Essencialmente, bacia sanitária, lavatório, né? E pia de cozinha, pia de copa.
Então, esses são os pontos de consumo. O mictório, às vezes, né? Você tem um banheiro masculino, existe o mictório também, que é uma tecnologia bastante interessante, porque se a gente trabalha com uma bacia economizadora, por exemplo, de duplo acionamento, que é aquela que trabalha com aproximadamente metade do volume de descarga, quando se tem só líquidos, e o volume integral, quando se tem líquidos e sólidos, ela vai trabalhar com 3,4, 3,5 litros. Um mictório vai trabalhar com 1,5 litros. Mas aí, a população masculina que me diga se eu estou errada, vamos melhorar o projeto para garantir uma maior privacidade na utilização. Né? Porque o que a gente tem visto é que os mictórios muitas vezes não são utilizados porque eles são um do ladinho do outro e não garante privacidade no uso. Então, quem sabe está na hora da gente repensar o projeto do banheiro utilizando mictórios. Né? Bom, falei da bacia de duplo acionamento porque hoje, se a gente pensar numa tecnologia que não é, por exemplo, esgoto a vácuo, é a tecnologia para a bacia sanitária que pode impactar mais o consumo. Veja, esse componente é o vilão de consumo numa edificação comercial. Por mais que eu utilize tecnologia economizadora, porque o lavatório vai consumir muito menos. Né? Se eu não tiver chuveiro, quem é que está respondendo pelo grande consumo de água? Bacia sanitária na parte interna. Bom, lavagem de piso. Lavagem de piso deveria se trabalhar com procedimentos que reduzissem a quantidade de água. Né? Não é para lavar piso do jeito que se lava aqui no Brasil. Quer dizer, a água tem que ser usada, é um bem muito precioso para ser utilizada para lavar piso, calçada, etc. Né? Se eu pensar na parte externa, eu tenho irrigação. Hoje, não se fala em sistemas de irrigação que não sejam eficientes, ou, eu diria mais, que não precise de irrigação, de eu trabalhar com plantas que sobrevivam às diferentes estações aí do ano. Né? Então, quem é que restou para o nosso grande consumo? A bacia sanitária. Né? Então, num sistema, num edifício comercial, é onde eu posso atuar. Mas a bacia de duplo acionamento é perfeito o exemplo da necessidade de sensibilização do usuário. Muitas vezes, se o usuário não é sensibilizado que metade do volume ele pode não deixar, de repente, a água límpida, transparente, mas sem nenhum risco para contaminação, com certeza ele vai dar uma segunda descarga. E essa segunda descarga, aposto que não vai ser com meio volume, vai ser com o volume integral. Então, ao invés de gastar 3,5, ele vai passar a gastar 9. Então, vejam como é importante a participação do usuário na redução do consumo de água. Bom, e existem outras tecnologias. No lavatório, o que é mais interessante? E eu não estou falando da análise de ciclo de vida, né? Estou falando na fase de operação somente, que é uma análise muito restrita. Né? Bom, se eu vou utilizar uma torneira eletrônica ou uma torneira de acionamento hidromecânico, que é aquela que a gente aperta e ela fecha sozinha. Depende. Se a gente pensar no custo, a torneira eletrônica é mais cara que a torneira hidromecânica. Se eu pensar no desempenho, a princípio, a torneira, as duas me propiciam lavar a mão, ok? Só que a torneira eletrônica só vai descarregar água no momento que eu estou com as mãos na frente. Já a torneira de acionamento hidromecânico, ela vai gastar a mesma quantidade de água, seja porque eu tenho o hábito de molhar minha escova para escovar o dente, ou lavar minha mão, que está extremamente suja. Então, balancear essas questões determinam. Além disso, quanto mais tecnologia eu colocar, maior a necessidade de manutenção. Então, algumas torneiras exigem mais manutenção do que outras. Então, isso deve balizar a seleção das tecnologias a serem utilizadas. Né? Em torneiras de copa, basicamente o que se utiliza ou é o arejador, ou hoje tem sido bastante utilizada aquelas torneiras que tem a mangueira que você retira e ela permite uma utilização mais racional. Porque é um local, a copa, a cozinha, é um ponto de consumo em que o usuário tem o hábito de manter a torneira aberta durante a realização de toda a atividade.
Então, se eu colocar tecnologias que permitam, por exemplo, fechar com o cotovelo, que a mão está suja ali, ou está pegando algum utensílio, ou que permitam um acionamento com o pé, por exemplo, alguma tecnologia desse tipo, eu vou facilitar a utilização pelo usuário e ele vai fechar, não vai deixar a água escorrendo durante toda a realização da lavagem de uma louça, de uma xícara, etc. Bom, como eu falei para vocês, a gente não trabalha com programas de simulação, infelizmente. Eu acho que isso está bem próximo e acho que isso vai associar muito com o avanço aí do BIM no projeto, né, da gente conseguir incorporar esses atributos no já no nosso desenho, né? Mas alguns estudos que a gente tem feito, isso é uma edificação com um uso similar ao que vocês vão ter aqui no objeto do concurso, em que nós criamos alguns cenários de consumo utilizando tecnologias economizadoras ou não, e quais seriam os impactos de redução, né? Então, no chuveiro, bacia sanitária com caixa, nesse caso eu também tinha bacia sanitária com válvula, porque a norma para projeto de edificações, tendo em vista a acessibilidade, ela não restringe o uso de caixa acoplada, porém ela recomenda que você trabalhe com válvulas de descarga por conta da facilidade de utilização. Então, às vezes se opta por, no banheiro de usuários de necessidades especiais, trabalhar com válvulas de descarga e nos demais, por exemplo, com uma caixa acoplada. E era o caso aqui dessa edificação. Mictório, lavatório, torneira de jardim e torneira de pia de copo. O que a gente tem visto é que, em retrofits, nós temos tido aí uma redução até 30% ou mais, eu diria em média 30%, porque chegamos até 40%, 50%, com a utilização de tecnologias economizadoras. Eu estou falando isso em retrofit, porque, para mim, avaliar, dada a dependência do usuário, avaliar a redução de consumo só se considerada uma mesma população. Então, a população tem uma tecnologia que não é economizadora, eu meço, verifico, instalo tecnologias economizadoras e avalio o impacto. Tá? Mas, com certeza, hoje, você projetar uma edificação comercial sem lançar mão das tecnologias economizadoras não é usar racionalmente a água. Né? Falar um pouquinho sobre reuso. Né? Nós temos grandes problemas ainda nos sistemas de reuso no Brasil. Não se trata de tecnologia para o tratamento da água. Não, não é isso. É que há necessidade de um monitoramento, porque a qualidade da água passa a ser responsabilidade do usuário, não mais da concessionária de águas. Então, eu só posso utilizar esse tipo de sistema numa edificação com um sistema de gestão, que durante a fase de uso, então, eu vou monitorar todo o comportamento do meu sistema, porque senão, ao tornar um prédio sustentável, eu crio um problema de saúde pública. Então, nós temos que ter muita responsabilidade na implementação de sistemas de fontes alternativas. Nós não temos no Brasil norma de reuso. E a norma de esgoto sanitário não cita isso. Então, é um ponto nevrálgico. Por outro lado, há sempre uma pressão, até talvez por os métodos de avaliação ambiental, de colocar fontes alternativas. É claro que a gente tem que lançar mão de fontes alternativas. Mas, por exemplo, num edifício comercial, normalmente o reuso que a gente faz é de águas cinzas. Posso tratar todas as águas servidas? Posso. Faço uma estação de tratamento de esgoto sanitário, pega águas negras, águas cinzas, tudo, trata e manda para o edifício. Só que o tratamento vai ser muito complexo, certamente inviável economicamente. Né? Talvez numa região tipo Fernando de Noronha, que várias pousadas têm sistemas de tratamento e reuso do esgoto como um todo, porque lá não tem, é uma ilha. Né? Então, nessa situação, tudo bem. Agora, nas nossas cidades, eu acho que a gente tem que balancear isso. Bom, quem é que gera água cinza? Está ali. Chuveiro. Normalmente, se tiver na edificação comercial, é muito pouco, né? Pequena quantidade. A não ser que seja uma academia, uma coisa desse estilo.
Lavatório, sim. Máquina de lavar roupa, não, a não ser que tenha uma lavanderia naquele edifício. Né? Tanque, que também não tem. Então, quem é que gera água cinza numa edificação comercial? Lavatório. Qual é o potencial uso das águas cinzas, depois de tratadas? Descarga de bacia sanitária, lavagem de piso, rega de jardim. Esses são os usos mais usuais, vamos dizer assim. Né? Então, nitidamente, a quantidade de água gerada não vai atender à demanda. O volume necessário para a bacia sanitária é muito maior do que o volume que eu utilizo no lavatório. Então, é uma tipologia que o reuso de águas cinzas, né, não teria muito sentido. Lembra que quando você trabalha em reuso, muda todo o projeto de instalações prediais. Ao invés de ter um tubo só para conduzir o esgoto, eu já passo a ter 2 por ambiente sanitário. E aí os espaços que eu tenho que destinar para as tubulações também se modificam. Não só as tubulações. Eu não posso misturar água não potável com água potável. O sistema tem que ser separador absoluto. E eu tenho que garantir que não vai existir conexão cruzada entre a água não potável e a água potável no edifício. Porém, eu tenho que garantir também que quando não tiver água não potável reservada, e eu preciso, né, para as descargas, eu consiga complementar com a água potável. Isso tudo sem ocorrer conexão cruzada. Então, aumenta o número de reservatórios. Pelo menos eu vou ter mais 2, né? Um lá embaixo, para reservar e tratar essa água, e um lá em cima, porque eu vou ter que bombear a água depois para distribuir para as bacias sanitárias, por exemplo. Né? E aí eu gostaria de colocar uma observação. Né? Sempre se pergunta, construir, fazer tudo isso é mais caro do que a construção convencional? A primeira pergunta que tem que se fazer é o seguinte: que construção convencional é essa? Essa é a primeira coisa que tem que saber. É uma já enxuta, uma que já trabalhou na redução do desperdício? É uma coisa. Você está falando em custo de implantação ou você está falando em custo de operação? Implantação, vocês estão vendo aqui, óbvio que sai mais caro. Né? Se eu tenho que colocar um reservatório, no caso da só água potável, e no reuso eu tenho que colocar 2, se o traçado das tubulações modifica, né? Então óbvio que é mais caro. Isso é custo de implantação. Agora, durante a operação, vai depender também da tarifa dessa água, dos incentivos econômicos que eu tenho para implantar esse tipo de fonte alternativa. Opa. Então, isso aqui, só para exemplificar, para uma edificação bastante simples, que seria uma residência, que realmente aumenta o número de componentes, não tem milagre a ser feito. Não posso misturar os sistemas, eu tenho que duplicar. Né? Bom, falar do outro lado ali da nossa edificação, a questão da água pluvial. Quando a gente fala em medidas para a gestão da água pluvial nos edifícios, e muitos métodos de avaliação ambiental preconizam qual é a porcentagem do escoamento superficial que a construção gerou e que vai ser gerenciado no próprio lote. Né? Tantos por cento você tem que infiltrar ou aproveitar e não jogar na rede urbana. Então, se a gente imaginasse como é que seria o perfil de vazão numa região não edificada, nós teríamos ali o que está marcado em vermelho. Não sei se eu consigo mostrar aqui. Acho que não. Está marcadinho em vermelho, ou seja, aquela curva mais baixa e mais distribuída ao longo do tempo. Com a urbanização, o pico, né, de vazão sobe e ele ocorre num período de tempo menor. Então, seria o que está representado em verde claro ali. E o que a gente procura com algumas estratégias de drenagem no lote? Justamente abaixar esse pico de vazão, para então não criar a situação de emergência lá na enchente, e também atenuar, reter um pouquinho e jogar na rede depois. Então, eu também contribuo para a redução do escoamento superficial que vai para a rede urbana. Então, basicamente, a gente tem 3 estratégias. Uma seria infiltrar, né, que então a água é encaminhada para uma unidade de drenagem, que ela é dimensionada para armazenar um determinado volume, enquanto a água vai infiltrando lentamente no solo. Óbvio que para você prever essas estratégias,
Você tem que conhecer as características do solo, né? Você não pode simplesmente projetar essas estratégias sem levar em conta as características do solo. A altura do lençol freático também. Se o lençol freático é alto, eu não posso trabalhar com um poço de infiltração, por exemplo. Então, estratégias que a gente utiliza para infiltração da água: pavimento permeável, poço de infiltração, jardim de infiltração, trincheiras. O que muda aí? Basicamente, a área que é ocupada, porque vejam que a composição dele é mais ou menos a mesma, né? Eu tenho uma base, uma superfície, e eu tenho uma camada granular grossa, uma manta geotexto e o solo, onde essa água vai infiltrar. Mas o que muda é que quando eu tenho um poço, ele vai ter um diâmetro pequeno e uma profundidade grande. Uma trincheira, ela já pode ter lá 20 metros de comprimento para que ela efetivamente contribua para a gestão, que eu não simplesmente infiltre uma pequena quantidade de água. Tá? Isso é uma simulação que a gente fez para uma edificação a ser construída, também uma edificação comercial, em que nós colocamos algumas tree box, né, que são esses sistemas em que você tem a vegetação, tem o solo e a base granular e infiltra embaixo. Esse foi só demonstrativo, e aí para esse tipo de estratégia não vai atender a grandes chuvas, né, grandes coberturas. Isso era simplesmente uma questão de demonstração e uma pequena parcela de infiltração. Então, nesse caso, se a gente acompanhar o gráfico que está ali embaixo, vocês vão ver que a quantidade que infiltrou é muito pequena, né? Que foi retido e infiltrou é muito pequena, porque justamente ela foi só para demonstração, né? Ela tinha essas dimensões, 1,20 m, 1,20 m por 1,5 m, e aí preenchido com um substrato com porosidade de 45%. Bom, aí nós já passamos a colocar uma trincheira. Aí com uma dimensão de 90 por 60 por 21 metros. Também preenchida com material aí com uma porosidade próxima, aí, 50%. Bom, agora eu já consegui reter e infiltrar quase que todo o volume gerado pela cobertura a que se propôs o sistema. Então, eu dimensiono a quantidade e o tipo de estratégia em função da quantidade de água que eu tenho e das características do solo. É claro que eu posso simplesmente infiltrar o excedente. Posso aproveitar uma parte e infiltrar outra. Pavimento permeável, que boa parte deles são executadas indevidamente, né, sem esse reservatório de brita embaixo. Um pavimento permeável sem um reservatório de brita embaixo, num instantinho ele vai comatar e já não vai infiltrar nada, né? Mas os bem executados conseguem também contribuir para uma grande infiltração do escoamento superficial, que foi o caso aqui verificado. A outra trincheira, nós trabalhamos com 2 trincheiras, uma de cada lado, e fomos analisando, bom, se eu somar isso, colocar aquilo, e criando os cenários. Praticamente todos os cenários, o volume infiltrado foi de 100%, ou seja, nenhum volume nem gerou escoamento superficial. Bom, por fim, a gente tem as técnicas de detenção, que então eu vou reduzir a vazão e a velocidade do escoamento, armazenando temporariamente essa água e liberando gradativamente para o sistema, que é o princípio das piscininhas que a gente tem lá em São Paulo, né? Então, eu tenho um reservatório, a água vai chegando nesse reservatório, aqui embaixo eu tenho um buraquinho bem pequenininho, uma saída da tubulação pequena, e ela vai soltando devagarzinho a água para a rede urbana, né? Então, nesse caso, eu não estou infiltrando, eu estou só retendo um certo volume e não mandando para a rede urbana tudo de uma vez só, contribuindo, portanto, para reduzir o pico da vazão de enchente. Além disso, eu posso trabalhar com estratégias de aproveitamento dessa água, né? Então, impedindo que esse escoamento superficial atinja o sistema de drenagem, só que não é por meio de infiltração, é tratando essa água e utilizando para usos não potáveis. Ou ainda eu posso infiltrar o excedente, né? Ou utilizar mais do que uma vez, tratar e aí dispor infiltrando. Então, naquele fluxo que a gente tinha antes de abastecimento, entrou agora, concorrendo como fonte de abastecimento de água do edifício, a água pluvial que está lá na direita embaixo. Então, eu vou ter nitidamente uma rede de água não potável e uma rede de água potável concorrendo no edifício.
de novo, é um sistema que necessita de outros componentes. Tá? Por exemplo, não é interessante você, após um grande período de seca, e que ocorre a lavagem do telhado, utilizar essa água e tratar, porque se você for dimensionar o sistema de tratamento para essa água, ela é muito mais poluída. Então, é o que se chama de dispositivo de descarte da primeira água de chuva, ou first flush, em que, então, essas chuvas que acontecem no início do período chuvoso, a água é simplesmente descartada. A partir da segunda, terceira chuva é que eu começo a aproveitar essa água no edifício. Então, os mesmos cuidados que a gente tem que ter com a água de reuso têm que aqui ser respeitados também. Claro que a água pluvial, apesar de ter contaminação, ela é menor do que a água de reuso ou água cinza, né? Então, mas não é uma água que prescinda de tratamento. Isso é bom ficar bem claro que, mesmo sendo a utilização para lavagem de piso ou descarga na bacia sanitária, é importante prever um tratamento que associe desinfecção. Tá? Porque você pode ter contaminação nas superfícies pelas quais a água pluvial passa. E você não pode colocar água à disposição do usuário que possa causar algum risco, por menor que ele seja. De novo, o sistema agrega componentes. Então, o custo de implantação é mais caro do que um sistema convencional? É. Né? Quanto tempo ele vai se pagar? As edificações residenciais são muitos anos, às vezes 10, 20 anos. Por quê? Porque a tarifa da água no setor residencial é muito baixa. Né? Ela tem um grande subsídio. Agora, em edificações comerciais, vai depender da estrutura tarifária para a gente saber em quanto tempo isso vai se pagar. Mas isso, do meu ponto de vista, não é o critério da escolha, né, principal. Nós estamos falando aqui em sustentabilidade, então nós temos que analisar outras questões, como, por exemplo, o impacto ao longo de todo o ciclo de vida de todos os componentes aí colocados, do que simplesmente o custo de implantação. Bom, por fim, cobertura verde. Já foi comentado aqui de manhã a questão do impacto, a questão do desempenho térmico. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá no Unicamp, avaliando, além do desempenho térmico, a capacidade de retenção de água pluvial. Claro que se você trabalhar com coberturas do tipo extensivo, que são coberturas que têm um substrato muito, com pequena espessura, 9, 10 centímetros, a capacidade de retenção de água pluvial vai ser muito menor do que uma cobertura intensiva, em que a gente trabalha com 25 centímetros de substrato, que as plantas são um pouquinho maiores, etc. Só que, por outro lado, você acrescenta um peso aí à cobertura totalmente diferente num substrato com 9 ou 10 centímetros e um substrato com 25 centímetros. Mas, com certeza, é uma estratégia que deve ser mais incentivada, né? Hoje nós temos sistemas modulares, que você simplesmente, como uma caixa de ovos, né, você coloca na região lá em cima de uma impermeabilização, com uma manta geotêxtil incorporada ou não, e sistemas contínuos, que então é um jardim lá em cima do edifício. Com certeza é uma estratégia muito importante. O que você pode fazer com essa água drenada? A mesma coisa que você faz com a água drenada pela cobertura. Você pode ou tratar e reutilizar, ou infiltrar. Ou ainda tratar e o que sobrar infiltrar. Quer dizer, o que mudou é que a qualidade dessa água é diferente e a quantidade de água que eu vou ter à disposição, porque parte da água vai ficar retida no solo e parte da água a planta vai utilizar para evapotranspiração. Né? Então, essa é a diferença, mas o critério de para que ou onde você vai utilizar essa água, valem os mesmos conceitos apresentados. Bom, pessoal, seria isso. Eu vou deixar aqui, tem alguma bibliografia base que vocês podem consultar. Eu gostaria de agradecer e desejar boa sorte aí para os que se dispuserem a competir. Tá bom? Obrigada.